Porque nunca é tarde para pedir ajuda. Essa é a maior das verdades em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer momento de vida. E se você não tem um problema, se você não tem algo que já está instalado, busque suporte igual para a adolescência. Porque a fase da adolescência ela é uma fase muito importante, ela é muito significativa, ela tem impacto e consequências para o resto da vida. Me fala uma coisa, quando você escuta alguém dizer para você, eu estou buscando ajuda, qual é a leitura que você faz sobre isso? Você acha interessante pedir ajuda? Você acha que é uma ação preventiva, de alto valor moral? Você acha nobre? Ou você, quando escuta isso, sente que a pessoa fracassou em alguma área específica da vida ou que ela talvez não esteja tão bem? A sua visão de ajuda, ela é positiva ou ela é negativa? É isso que eu tô querendo descobrir aqui com essas perguntas. A forma que você enxerga a ajuda pode levar você a entrar em um buraco ou não. Se você enxergar ajuda como algo negativo, você vai ficar esperando um tempão até você ficar mal para você agir, para você pedir um suporte. Porque pedir ajuda seria talvez fracassar, e principalmente pedir ajuda seria expor o fracasso e mostraria sua vulnerabilidade, talvez, e consequentemente haveria julgamentos. Muitas pessoas veem a ajuda dessa maneira. E em muitos momentos, quando a gente enxerga o pedido de ajuda, na maioria das vezes, quando a gente enxerga o pedido de ajuda como algo positivo, não só de ajuda de algo grave, mas de suporte, de conselho, de mentoria, de orientação, quando a gente busca qualquer profissional por qualquer motivo, e a gente tem isso como positivo, a gente não espera tanto para pedir, para ir atrás de quem pode ajudar. Ao menor sinal a gente já fala, poxa, quem que pode me ajudar? Quem que pode contribuir? Quem que já passou por isso? Como que foi essa vivência? E isso faz com que você viva menos desafios quando você tem suporte, porque com certeza alguém já passou por algo que você está passando ou passou no passado e poderia ter te dado o caminho das pedras. E em muitos momentos a gente fica sem saber qual é o momento certo de pedir ajuda quando a gente fala da área dos desafios da paternidade, no campo da paternidade. E eu confesso que eu até entendo essa confusão em identificar a hora certa para cada coisa. Porque quando os nossos filhos nascem, a gente passa tanto tempo priorizando eles que muitas vezes a gente não olha para nós. E a gente pode dizer com facilidade que a maioria dos pais nem se conhecem profundamente dentro do papel de ser pai, de ser mãe. Nunca pararam para pensar ou analisar o que levou eles, o que levou você a usar a configuração que você usa como pai, a aplicar a paternidade da forma que você exerce. Segundo ponto, que é mais complicado da gente pedir ajuda nesse campo, é que sempre falam que a intuição de pais é tão forte, que depois que a criança nascer, os pais vão saber o que fazer. Sozinhos, só com os palpiteiros de plantão e com as metodologias antigas que seus pais ou seus avós usavam. Então imagine você pedir ajuda, declarar para o mundo julgador, um mundo julgador, que você precisa de ajuda em um campo onde, pela teoria, já deveria nascer sabendo o que fazer. Então, é realmente complicado. E não só isso. Como pais, a gente tem essa vantagem de ter mais experiência de vida, de saber mais da vida, mas essa mesma vantagem nos traz a desvantagem de achar que os desafios relacionados aos nossos filhos, eles existem porque nossos filhos precisam de ajuda, porque os nossos filhos precisam de algum tipo de conserto. Pois muito bem. Só que, você quer saber o que é verdade nisso tudo? O que é verdade é que cada fase de desenvolvimento tem seus desafios. Não existe fase na educação dos seus filhos que seja, essa fase não tem nada. Algumas são mais físicas, outras mais mentais, outras mais psicológicas, outras demandam mais, outras demandam menos, mas todas têm desafios.
e saber o que esperar de cada fase e como conduzir os desafios que cada fase também apresenta, justamente para que você possa aproveitar as vantagens que vêm junto com cada fase, não é algo que se nasce sabendo. Nós estamos vivendo cada vez mais, a globalização só aumenta, aumenta, aumenta. A comunicação está muito veloz, não é só comunicação no nosso bairro, nem na nossa cidade, no nosso país, é geral. E essa comunicação veloz transforma o tempo todo as coisas. Não só na nossa vida como adultos, mas também no comportamento dos nossos filhos, no comportamento dos adolescentes, das crianças, interfere e modifica até características de desenvolvimento que às vezes não estava sequer prevista. Então, a não ser que você seja da área de estudos de infanto-juvenil e que você se dedique a cada mudança, a avaliar, a estudar, você realmente não vai saber o que fazer quando qualquer coisa que fuja do que você considera normal acontecer. E aí até a percepção do que é normal e o que não é, ela é muito relativa, porque dependendo de como foi a condição dos seus pais, pode ser normal ou não. Então, o melhor momento para pedir ajuda é sempre antes de ter um problema. Antes de se cansar de ser pais, antes de ter um problema no relacionamento com seu filho que respinga no resto da família, antes do seu filho entrar em um novo ciclo de desenvolvimento, antes de você chegar no seu limite. Mas isso não, essa questão de você pedir suporte na educação antes, não é uma coisa que é só você. Todos os pais deveriam ter suporte preventivo em cada fase de desenvolvimento. Alguém te preparando, alguém te informando, desenvolvendo habilidades que vão ser necessárias para cada ciclo, para cada etapa de educação, trazer a tranquilidade para o desempenho das suas outras tarefas, porque você não tem só a paternidade, não tem só a maternidade para cuidar, e esse campo especificamente quando não está muito bem ou quando tem um problema acaba impactando fortemente em todos os outros, ele mexe demais com a nossa emoção, mexe demais com a nossa concentração. E eu vou ser honesta, eu sou da área. Eu passo o tempo todo buscando novidade, o tempo todo estudando. Eu não canso de me surpreender com a velocidade que surgem novas técnicas, ferramentas, abordagens, estratégias. Imagine você que está usando as técnicas do século passado, ou que então achou que daqui a pouco se preparar na época da gravidez, para o nascimento, para essa primeira fase, ia te dar repertório para uma vida inteira, até seu filho completar 18 anos. E se ele completar 18 anos e sair de casa, porque caso ele complete 18 e ainda fique em casa, porque cada vez mais a gente está tendo adolescências que estão se estendendo nessa questão do campo da idade. Os filhos estão ficando na casa dos pais por muito mais tempo. Então, isso não vai ser suficiente e nem tem porquê quando você está lá no processo de gestação, quando você está lá cuidando e vivendo o processo de gestação tanto como pai, tanto quanto mãe, de você estar olhando coisas da adolescência. Você tem que estar olhando as coisas da fase que você está vivendo mesmo, porque seu cérebro não vai armazenar essa informação e, inclusive, quando seu filho chegar nessa fase, as informações já podem ter mudado por completo. Então, eu te entendo, tá? Eu sei que é cansativo, eu sei que você não teve ajuda para a fase da adolescência e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para poder te trazer um pouco de luz. Porque nunca é tarde para pedir ajuda, essa é a maior das verdades em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer momento de vida. E se você não tem um problema, se você não tem algo que já está instalado, busque suporte igual para a adolescência. Porque a fase da adolescência ela é uma fase muito importante, ela é muito significativa, ela tem impacto e consequências para o resto da vida. E você conduzir a adolescência com intuição, na tentativa e no erro, pode dar certo e pode ser um tiro que vai sair pela culatra. E no campo de educação a gente não quer arriscar dessa maneira, né? Porque é muito forte. Se for uma dor, se der errado, é uma dor muito grande para os nossos filhos e para a gente. E na maior parte das vezes, dá errado de alguma maneira, porque às vezes as pessoas pensam, meu filho tá uma adolescência super tranquila. Mas a adolescência, ela é confusa, faz parte do processo da adolescência
neurologicamente falando, na questão de socialização, em todos os aspectos, psicologicamente falando, ela é confusa. Então, aquilo que seu filho não manifestar agora, na adolescência, para que a gente já possa direcionar, cuidar, ele vai acabar manifestando na vida adulta. E isso pode trazer um processo de perdas aí desnecessárias. Então, vai, se você não tem um problema ainda, se é preventivo, vai que dá tempo ainda, vai enquanto é tempo. Agora, se você já tem um problema instalado, já se sente mais perdido, mais angustiado, mais sem energia, eu vou falar agora com bastante clareza os sintomas que você precisa ficar em alerta, até para diferenciar, será que para mim é preventivo ou será que não, eu já tenho um problema e não estou percebendo. E se você se identificar em alguma delas, ou então se você se identificar em umas mais muito fortemente, olha, corre atrás da ajuda, se agarra com ela, fala, ajuda meu bem, eu te amo, e vai. Por quê? Se você estiver sentindo um cansaço excessivo, se você tem insônia ou então morre de sono o dia todo, só pensa em dormir. Se você sentir dores físicas ou então está o tempo todo adoecendo, mesmo que sejam de pequenas coisas, em pequenos graus, mas o tempo todo sem ter uma justificativa para isso. Dificuldade de concentração ou então agitação, desinteresse em socializar, fome demais ou então inapetência, falta de fome, também são sintomas. Se você sente muito medo, se você tem muitas inseguranças, se você está tendo conflitos dentro de casa constantes, ainda que por pequenas coisas, se você está tendo conflitos no trabalho, ainda que por pequenas coisas, mas estão constantes, se falta vontade para você fazer as atividades do dia a dia, ou então não falta para do dia a dia, mas também você não se anima para fazer nada novo, você está cumprindo tabela e sobrevivendo. Se você está em alguma insatisfação constante, percebe que está o tempo todo reclamando e insatisfeito com a vida, bom, corre aqui para ter suporte, tá? Porque essas são características em pequenos, médios e alto grau de que você está precisando de suporte como pai. Não é suporte com o seu filho, é como pai. Pode até ser que seu filho precise também de suporte. Mas você, pai, está precisando de suporte se você está vivendo o tempo inteiro ou vivenciando esses sintomas. E o suporte para os pais, ele é muito diferente do suporte do adolescente. Isso é muito válido de deixar aqui claro. Porque, por exemplo, no caso dos pais, tem um aprendizado gigante, inclusive em como você abandonar práticas e comportamentos negativos seus, ligados à relação familiar sua e que podem trazer constantes problemas na configuração familiar que você tem hoje. Traz para você a visão do que é normal e o que não é normal e como agir em cada situação, de que forma, qual nível de energia, com qual nível de intensidade, com qualidade, com assertividade, traz uma compreensão muito forte de como as coisas funcionam cientificamente, tanto para você, pai, em cada etapa, quanto para o seu filho, e modificar as condutas inadequadas que daqui a pouco seu filho pode estar tendo, mas que depende da sua condução para alterar. E tudo isso traz um reflexo fantástico assim no ambiente familiar seu. Quando você busca essa ajuda, parece que tudo fica mais leve, você tem alguém para te dar as mãos e dizer, olha, eu tô aqui com você, vamos lá, eu vou te ajudar e a gente vai conseguir, eu vou te dizer como você vai fazer isso da melhor forma possível. Então, é fantástico para os pais, mas vai ter um impacto no seu filho, sem dúvida nenhuma, mas o principal é que você refinando as habilidades paternas, você tem uma vantagem competitiva em todos os outros campos de sua vida, como no trabalho, por exemplo. Sabe por que te ajuda no trabalho e te ajuda com os amigos e te ajuda com seus sonhos e com seus objetivos? Porque você aprende a refinar habilidades que você precisa em todos os lugares que você frequenta. Você aprende a criar conexão de uma forma tão profunda e as competências que envolvem conexão, comunicação e relacionamento previne comportamentos antissociais, reforça crenças positivas, reforça valores positivos,
aumenta a sua autoestima, que é o intra-relacionamento, que é base para interrelacionar, para as relações, né, com o outro. Ajuda a organizar a sua rotina, libera mais tempo, organizando rotina, libera mais tempo para você ter atividades para aquilo que realmente te impulsiona, faz seu coração bater. E querendo ou não, você sai mais capacitado para fazer análise e tomar decisões mais rápidas, gerenciando o risco, olhando a criticidade de cada ponto e traz para você esse controle da sua vida novamente. Evita que você tenha um distanciamento emocional do outro e de você e promove tudo isso através de muitos diálogos genuínos. Diálogo de você com você mesmo, diálogo de você com seu filho, diálogo de você com seu esposo ou sua esposa. Então, bom, se eu não te convenci até agora de quão benéfico e importante é ter ajuda em todas as etapas de desenvolvimento, tanto seu como pai, quanto de seu filho, e não tem mais nada que convença. Mas sério, assim, do fundo do meu coração, se você já saiu do ponto onde a ajuda seria um preventivo, não perca um segundo a mais. Venha buscar ajuda, evite problemas maiores para você, evite problemas maiores para sua família, viva na qualidade que você merece, viva da maneira que você sonhou viver, da maneira que você imaginou viver. E não da maneira que a vida está te obrigando a viver porque você está sem as ferramentas para passar pelas fases, tá bom? Então, é isso. Um beijão!